Cristo habite em vós. Está na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo número 16, a parte A. Quando a gente olha para a carta de Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses, a gente olha e aprende muitas coisas, porque a palavra de Deus, ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Amém, irmãos? E quando a gente olha para a carta de Paulo aos Colossenses, a gente olha no contexto, olhando os versículos, capítulos e versículos anteriores, Epáfras, que Paulo cita no capítulo 1, no versículo 7 e o versículo 8, era, até onde entendemos teologicamente, era o pastor daquela igreja. Entendemos que Paulo, aquela igreja foi aberta nas viagens missionárias de Paulo. Entendemos que Paulo, ele nunca foi naquela igreja pessoalmente, mas tinha aquele cuidado muito grande por todas as igrejas. Por onde ele passava, almas se rendiam, saía dali pessoas que ministravam em outros lugares, as igrejas eram abertas, o nome do Senhor era proclamado, exaltado e glorificado. E a igreja de Colosso, quando a gente olha no capítulo 2, Paulo, ele faz muito elogios à igreja, aos colossenses, muitos elogios, pela firmeza deles, a forma como eles trabalhavam, pelo amor com que eles tinham. Paulo elogia de forma gloriosa, muito bonito, todo aquele elogio. Só que quando a gente olha no capítulo 2, e o versículo, a partir do versículo 7, o versículo 8, Paulo ele tem um cuidado muito grande em chamar a atenção da igreja lá de Colosso através daquela carta. Porque naquela época lá, o gnosticismo estava em alta e poderia trazer um transtorno e um prejuízo muito grande à igreja. O gnosticismo estava em alta e Paulo, com certeza, Epáfras fala isso para Paulo. E Paulo, com o seu cuidado, com o seu amor pastoral, como aquele que Deus tinha, era levantado para pregar aos gentios. Colosso era uma igreja gentílica. Paulo ele tem um cuidado muito grande. Ele chama a atenção dos irmãos em Colosso para ter muito cuidado e não sair da verdadeira palavra de Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Quem está me entendendo? Você pode me ajudar? Eu vou pedir permissão aqui, o pastor Adilson. Você pode virar para teu irmão que está do teu lado, diga assim para ele: permaneça na palavra de Deus como você foi ensinado. Amém? Você pode dizer para ele: permaneça na palavra de Deus como você foi ensinado, como verdadeiramente ela é. Não precisa nada de inovação, não precisa nada. O que nós precisamos está aqui dentro desta palavra. Nós aprendemos, alguns dizem que a Bíblia aberta, ela contém a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para nós. Tudo aquilo que nós precisamos aprender está aqui dentro da palavra de Deus. Quem pode dar glória ao santo e precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E Paulo ele tem um cuidado muito grande. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Diz assim: enraizados e edificados neles, e confirmado na fé, assim como foste ensinado. Confirmado na fé, assim como foste ensinado. Nela abunde em ação de graças. Aí ele vem com um cuidado muito grande e diz assim:
tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que Paulo estava falando isso para a igreja de Colosso, uma igreja que ele elogiou. Ele começa elogiando. Uma igreja que estava lá, firme na palavra, assim como eles aprenderam. E de repente, por tudo aquilo que estava acontecendo, pelo gnosticismo naquele lugar, Paulo, ele alerta a igreja de Colosso e diz assim: olha, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Apesar daquele povo estar ali firme, alicerçado, apesar do povo estar ali, Paulo elogiou, mas ele veio e diz assim: olha, toma cuidado para que ninguém vos faça presas suas, com as suas filosofias e vãs sutilezas, que são coisas de homens, que são rudimentos do mundo e não de Cristo. Toma muito cuidado para que vocês não sejam enganados. O que Paulo estava dizendo era: tome muito cuidado para que vocês não sejam enganados. Vocês lembram do que o Senhor Jesus disse lá para os seus discípulos? Olha, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. A todo momento, irmãos, nós temos que estar firme dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, como nós aprendemos com os nossos pais na fé. Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, por bondade e misericórdia de Deus, na fé. Estamos aqui e sempre aprendi com os meus pastores a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Quem está me entendendo e pode dar um glória ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor? Nós não precisamos mudar nada. Hoje em dia, existem lugares onde estão querendo mudar a Bíblia. Existem alguns pastores pedindo para que a Bíblia ela seja dar uma reformulada nela e tirar algumas coisas, porque não está mais atualizada. A Bíblia nunca deixou de ser atualizada. A Bíblia ela não se renova. A Bíblia ela é nova a cada dia. Ela sempre é nova. Ela não se renova. Ela é nova. Qualquer coisa que acontecer, se a igreja não for arrebatada e daqui a 100 anos acontecer alguma coisa que chama a atenção de todo mundo, você pode abrir a Bíblia que está lá. Deus já tinha previsto tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele é a própria palavra. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Ele não tem sombra de variações. Ele não muda, Ele é imutável. Ele é o soberano, Ele é o poderoso. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o caminho, Ele é o fim. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. Foi Ele que disse: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo. E disse mais o quê? Ensinai aquilo que eu vos ensinei. Sabe o que Jesus ensinou? Esta palavra. Ide lá e ensinai. Ide e ensinai. Nós não precisamos. E quando nós vemos hoje, nos nossos dias, uma das maiores ameaças para a igreja, uma das maiores ameaças para a igreja é algumas filosofias, que é o humanismo secular, aonde tenta ser lançada no ensino secular e tenta vir para dentro da igreja. Essa é a filosofia.
E eu tive a curiosidade estudando sobre isso, que isso, irmãos, tenta de todas as formas infiltrar dentro da igreja, fazer a cabeça dos nossos filhos, dos netos. Eu tenho 4 netos, por bondade e misericórdia de Deus. Tenta de todas as formas. E quando Paulo diz assim, olha, que a palavra de Deus habite em vós, Paulo está dizendo, vocês foram chamados, vocês aprenderam, principalmente para obreiro e pai de família e mãe de família, vocês aprenderam. Qualquer novidade que vier, qualquer coisa que vier para corromper, tentar corromper a vida dos teus filhos, a tua vida, a vida da tua família, vocês têm a palavra de Deus para combater. Tudo que vier ao encontro, vocês têm a palavra de Deus para combater. É por isso que ele diz assim, olha, que a palavra de Deus habite em vós. Porque quando a palavra de Deus habita na nossa vida, qualquer coisa que vier, o Espírito Santo já nos adverte. Você não pode. Pode, está escrito, você não pode, está escrito, você não pode, está escrito, você conhece, está escrito, e é nesta hora que nós temos o escape. Quem pode adorar Jesus de Nazaré, dê um sinal para o céu e glorifique a Ele na beleza da sua santidade. Vocês lembram do Senhor Jesus? Se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levou ele lá para cima do pináculo do templo e disse para ele, se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Está mesmo, no Salmo 91, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mostrou os reis do mundo e disse, se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso aqui. E ele falou, para trás de mim, Satanás, também está escrito, adorarás e servir somente ao Senhor Jeová nosso Deus. Sabe o que é isso? Palavra habitando na vida. Palavra habitando na vida. E nós temos que ter um cuidado tremendo. Eu tive a curiosidade, fui estudar sobre isso. Essas vãs sutilezas, trazendo para nós hoje, olha, ensina que o homem, o universo, tudo quanto existe é apenas matéria e energias moldada pelo acaso. Tudo aconteceu pelo acaso. E deixa eu te falar uma coisa, lá na escola, ensina para nossos filhos isso. Lá na escola, ensina para nossos netos isso. E para quem aqui está na escola, ensina isso. Sim ou não? Sim ou não? Mas se a palavra de Deus habita, se nós estamos sendo habitados pela palavra de Deus, automaticamente ninguém vai brigar com ninguém, é uma escola, nós vamos respeitar, tudo tranquilo. Mas lá dentro nós sabemos que tudo existe pelo poder que há no nome do Senhor. Foi Ele que disse, haja luz. Foi Ele que disse, haja uma porção seca. Foi Ele que desceu, aleluia, na terra, pegou o barro, amassou o barro, fez um boneco de barro, soprou na narina dele e deu vida. Dá um toque no teu irmão, diga para ele, você respira, porque foi soprado fôlego de vida lá no dia da criação do homem. Nós temos que estar preparados, irmãos.
Estava conversando com o pastor Adilson, falando para mim, a escola dominical aqui é uma bênção. O povo aqui gosta de ensino, isso é coisa gloriosa. Em alguns lugares, é uma luta para crente vir para a escola dominical. Uma luta para vir para a cor de ensino. Eu não tenho nada contra quem gosta de movimento. Nada contra. Eu também gosto, dou glória a Deus alto. Eu pulo. Normal. Me alegro. Isso é natural. Mas nada disso substitui a palavra de Deus. Quem está me dizendo? Nada disso substitui a palavra de Deus. O que mantém o crente em pé é a palavra de Deus. Aleluia. Quem acredita nisso e pode adorar Jesus de Nazaré, levante as tuas mãos para o céu e dê glória ao seu santo e precioso nome. E a gente olhando, vi outras coisas, que o homem não foi criado por Deus, mas por um processo evolutivo. Não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. E nós temos o dever de ensinar para os nossos filhos, para nossas famílias, para os novos convertidos, pegar a Bíblia e explicar para eles. Está aqui. A coisa mais fácil que tem é saber que Deus existe. Aleluia. Deus está, a mão de Deus está em todos os lugares. A mão de Deus está em tudo. Nós vemos Deus em tudo. A mão de Deus está em tudo. Eu vi esses dias na internet o moço falando, olha, Deus deixou a assinatura dele em tudo. Deus é corpo, alma e espírito. Ou melhor, é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí quando você chega no ser humano, é corpo, alma e espírito, 3. Quando se divide, é cabeça, tronco e membro, é 3. Aí quando a gente chega para os luminares, é sol, lua e estrela, é céu, terra e mar. Até a divisão do átomo, que é a menor partícula que tem, é prótons, nêutrons e elétron. Querendo acreditar ou não, tem a assinatura do Deus Todo-Poderoso em todo lugar que a gente for. Você pode adorar Ele, Ele está aqui nessa noite para ser adorado, glorificado e engrandecido. A assinatura dele está em todos os lugares. De onde vem o código de conduta de todos os países? Está na Bíblia. Onde é que a gente sabe que não pode matar? Na Bíblia. Onde é que sabe que não pode roubar? Na Bíblia. Onde é que sabe que não pode mentir? Na Bíblia. Onde é que sabe que não pode adulterar? Na Bíblia. Está tudo aqui. Que a palavra de Deus habite na minha e na sua vida. Bendito seja o nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Outra coisa, nega ser a Bíblia, a revelação inspirada de Deus à raça humana. Como eu já falei, tudo que acontece, quando a gente vai lá, está na Bíblia, está escrito lá. Por se aumentar a ciência, o que é que acontece? O que é ciência? Conhecimento. Por se aumentar o conhecimento, o que é que vai acontecer? O amor o quê? O amor de muito o quê? Quem tem celular, levanta ele assim. Quem tem celular, levanta ele assim. Ó, tudo que tinha antigamente. Se quiser a máquina de escrever, está aqui. Se quiser a calculadora, está aqui. Se quiser televisão, está aqui. Se quiser cinema, está aqui. Se quiser uma régua, está aqui. Média, tudo. Até para tirar pressão, agora até para tirar diabetes, tem um programa, tudo está aqui dentro. É uma benção. Mas isso aqui não pode deixar, não pode esfriar o amor, aleluia, o amor que nós temos pelo Senhor nosso Deus. Isso aqui é uma benção, mas não pode. Mas Jesus avisou:
Aleluia! Por aumentar o conhecimento, o amor de muito esfriaria. Está lá na palavra. Tudo o que acontece, você pode ir lá, está na palavra, está na palavra. Está tendo guerra lá em Israel, está escrito. Jesus disse: nunca tereis paz, até o dia que disser: bendito seja o nome, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tudo que nós temos está aqui na Bíblia. Que a palavra de Deus habite em nós. Amém? Outra coisa. Procura modificar ou melhorar o comportamento mediante educação, redistribuição econômica, psicologia moderna, sabedoria humana. Nós não temos nada contra isso. Por exemplo, minha filha está no 6º ou 7º período de psicologia. Minha filha está no 6º ou 7º período, não me lembro mais, de psicologia, estudando psicologia. Não é nada contra. Tem nada contra. Agora, o que nós temos que entender, a psicologia tem coisas que é para a psicologia. Agora, tem coisas que é só o Deus Todo-Poderoso. Quem está me entendendo e pode dar um glória ao seu santo e precioso nome. Tem coisa em distribuição, ajudar o próximo, tem coisa que a gente pode fazer. Tem coisa que a medicina vai lá, aqui todos nós já fomos no médico. Alguns têm acompanhamento médico, é uma bênção, é bênção de Deus, muito bom. Eu tenho uma sobrinha, filha do meu irmão, que é médico, e o filho do outro irmão passou para a medicina. É uma bênção. Agora, existe coisas que é só a mão do Deus Todo-Poderoso. Quem pode adorar Ele na beleza da sua santidade? Existem coisas que é só o Deus Todo-Poderoso. O que o ser humano quer é humanizar tudo. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, não fique incrédulo, viu? Fique incrédulo. Por isso que a gente vê hoje em dia, você liga a internet lá, vê hoje em dia, crente que foi batizado com o Espírito Santo e hoje não crê mais. Batizado com o Espírito Santo, falou em língua e hoje não crê mais. Nós temos que ter um cuidado tremendo. E Paulo está dizendo que a palavra de Jesus Cristo habite em vós. Amém? Outra é crer que padrões morais não são absolutos, e sim relativo, que as pessoas têm que fazer o que deixa ele ser feliz e lhe dá prazer. Quem já ouviu isso? Você tem que fazer o que te deixa feliz. Você tem que fazer o que te dá prazer. Sim, desde que esteja enquadrado dentro desta palavra. Desde que esteja enquadrado dentro desta palavra. E eles querem, porque querem, contaminar a igreja. É por isso que hoje, sem tocar em ninguém, nada contra, cada um faz da sua vida o que bem quiser entender, porque um dia todos nós vamos que estar diante do Todo-Poderoso e presta conta de tudo aquilo que nós fizemos. Cada um tem o direito de fazer o que quiser, naquele dia cada um prestará conta a si mesmo, não é assim que diz a Escritura? Naquele dia todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor. Não tem jeito, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Cada um faça o que se bem quiser entender. É por isso que hoje tem igreja para todos os tipos e todos os gostos. Todos os tipos e todos os gostos. E as pessoas, muita gente não está atrás de viver a Bíblia como verdadeiramente ela é. Ela vai procurar um lugar aonde enquadre, dê certinho aquilo que ele quer fazer ou que ela quer fazer. Quem está me entendendo, irmãos? Ele vai procurar de acordo com o seu gosto. De acordo com o seu gosto. Para quem não sabe, no Brasil não, mas no exterior, já tem igreja do nudismo.
onde vai todo mundo para a igreja sem roupa. É muito sério. Por isso que Paulo, ele diz, olha, cuidado, para que ninguém vos engane, com filosofias e vã sutileza, que são rudimentos de homens, do mundo, e não de Cristo. E é onde nós temos que tomar um cuidado tremendo. Não se assusta com o que eu vou te dizer. Até o último segundo da nossa vida, o inimigo está tentando nos tirar da presença de Deus. Mas nós vamos ficar firme até a vinda do Senhor. Quem vai ficar firme, dê um sinal para o céu e adore o nome dEle. Nós vamos ficar firme na hora da tentação. Nós vamos clamar a Ele, e Ele vai nos lembrar dentro desta palavra o que nós podemos fazer ou não. Mas não podemos nos deixar ser enganados, irmãos. Não podemos nos deixar ser enganados. E a gente, como pastor, recebe cada afronta quando se trata disso. Mas a gente ministra. Alguém diz para mim, o irmão falou que o senhor é muito duro. Ele não me conhece de perto. Eu sou um voo que meus netinhos montam em minhas costas e me fazem de cavalo. E quando termino, eu ainda levo eles para tomar açaí e chupar sorvete aí. Minha esposa doente, eu faço café, levo lá na cama para ela. Quem está me entendendo? Pregar a palavra de Deus como ela é, não é dureza, é alerta. Porque a palavra de Deus primeiro fala com quem está pregando. Quem está me entendendo, irmãos? A palavra fala primeiro com quem está pregando. Eu estou alertando lá e o Espírito Santo está dizendo para mim, cuidado você também, fica alerta, cuidado você também. A palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Vamos lá. Os valores e moralidade bíblicas são rejeitados. Nós chegamos em um mundo em que a maioria dos filhos não respeitam mais os pais. Sim ou não? Quem tem mais de 50 anos aqui, como eu tenho mais de 50 anos, lembra disso. Se tivesse o pai e a mãe conversando e passasse no meio, o que é que acontecia? Hoje não pode mais fazer isso, mas o que é que acontecia? Se tivesse, não precisava passar no meio não, era só falar alto do lado. Nós estamos em uma época, eu vi esses dias para trás, uma criança batendo em uma mãe, em um meio de transporte, e a mãe não podia fazer nada, porque se ela gritar com uma criança, ela é presa. Se ela levantar a mão para a criança, ela é presa. Nós vemos uma época em que a sociedade quer mudar tudo. Os padrões morais, não só de comportamento, mas os padrões morais. Eu dei um ensino para os jovens, lá em Catalão ainda. Tinha muitos jovens, temos um retiro com eles, pastor Adilson. E eu fui chamar para ensinar sobre namoro cristão. Eu fui ensinar sobre namoro cristão. E eu disse para eles, jovem não pode se beijar. Só quando casar. E aí uma jovem levantou, pastor, e o senhor quer que a gente namore como? Eu falei, não, eu não quero nada e não posso falar nada. Eu estou te ensinando dentro da Bíblia. A Bíblia diz que só em olhar já pecou, agora você imagina agarrar e beijar. Agora aí é você e Deus. Não, mas não existe. Não, se não existe, é vocês e Deus. Não posso fazer nada. Pastor, mas aí não tem como. Não, eu estou ensinando a Bíblia como ela é. Agora viver é particularidade de cada um.
Quem concorda comigo pode dar glória ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Bíblia, irmãos. Nós estamos em uma época em que de todas as formas querem destruir os padrões de moral, a moral bíblica, como nós aprendemos. Acabou-se os padrões morais. Antigamente, não muito tempo atrás, se alguém estivesse lendo a Bíblia, na hora da leitura oficial, e a pessoa entrasse na igreja, que eu falo, pastor Josué vai fazer a leitura devocional. Onde a pessoa estivesse, ele parava, era assim aqui, assim também não. Quem lembra disso? Ele parava, só andava na igreja depois que orasse e a Bíblia fosse fechada, sim ou não? Hoje em dia nós estamos em uma época que você está lendo a Bíblia e a pessoa está não tem nada contra, está aqui dentro. A pessoa está no Facebook, está no Instagram, está passando mensagem. Eu não tenho nada contra. Eu tenho Facebook e Instagram. Mas está um negócio que, se nós não tomarmos cuidado, e eu como pastor, como servo do Senhor, lá na igreja aonde eu estou lá presidindo, eu ensino. E eu sei que o pastor Adilson ensina aqui, como outro pastor ensina lá na outra igreja. É dever nosso. Agora, eu não posso tomar o celular de sua mão, não posso brigar com você, mas eu posso te ensinar e te alertar. Porque a palavra de Deus habita na minha vida. A palavra de Deus habita na minha vida, como eu sei que habita na sua. E nós temos que ter um cuidado tremendo com tudo isso. Amém, irmãos? Vamos lá. A coisa é tão séria ultimamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem tem cachorrinho aqui? Cachorro. Quem tem cachorro? Levanta as mãos. Praticamente hoje todo mundo. Eu tenho um cachorrinho. Já tem 15 anos. E onde eu estou, se eu estiver dentro de casa, ele está lá nos meus pés. E quem tocar em mim, ele morde. Está o Josué aqui que sabe disso. Se pegar em minha mão, ele fica bravo, vai em cima na hora. O senhor viu ele lá, não viu? Latindo. Não aceita. Agora, gosto muito do meu cachorrinho. Agora, entre minha esposa, meus filhos, meus netos, um ser humano, eu prefiro do que o cachorrinho. Está tendo como é que eu posso dizer? Uma inversão de valores. É o que está lá em Romanos. Amaram mais a criatura do que o Criador, nada contra. Eu tenho o meu cachorrinho, ele vai lá no pet shop, ele é vacinado. Eu fico pensando que ele tem 15 anos, segundo a média, 14 anos. Daqui a pouco ele vai morrer. Eu já fico até pensando, até falei para minha esposa, ó, eu não quero mais que a gente se apega muito. Não é nada contra. Agora, isso não pode estar na frente, não pode estar acima do amor que você tem por sua família. As coisas estão invertendo os valores. E nós temos que ter um cuidado tremendo. Paulo, coloca para mim, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler. Diz assim: sabe, porém, isto. É 2 Timóteo, desculpa, é 2ª carta a Timóteo. 2 Timóteo, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Repita comigo: trabalhosos. Mais uma vez: trabalhosos. Porque haverá homens amantes de quê? Amantes de quê? Primeiro eu. O resto fica para depois. Alguns
prega o evangelho, diz primeiro eu, depois o evangelho. O evangelho vai se enquadrar aonde ele me der, a pessoa está dizendo, aonde der lucro para ele. Saiu fora, ele não vai. E é o que ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduziram pelas casas, levaram cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levado de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. A verdade aqui é a Bíblia, resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos, repróbados quanto à fé, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, segue quê? Tu, porém, segue aonde? Não, repita comigo. Tu, porém, segue o quê? Na minha o quê? Aqui, ó. Tu, porém, haverá tudo isso, mas nunca esqueça que você é crente e que aprendeu a palavra de Deus como ela é. Deixa eles fazer o que quiser. Dá dinheiro, pastor. Deixa eles ganhar dinheiro, não tem problema não. Dá dinheiro, pastor. Deixa eles. Vai arrumar muito amigo. Deixa eles. Não vai ficar conhecido. Deixa eles. Paulo estava dizendo, olha, vai haver tudo isso, mas lembra que eu te ensinei a palavra de Deus como ela é. Permanece na palavra como verdadeiramente ela é. Lembra que eu te ensinei. Eu te ensinei. Permanece na doutrina. Tu, porém, permanece na doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Eu te ensinei e você tem seguido. Mas não esqueça, vai ter muito desse aí, amante de si mesmo, soberbo, irreconciliável, não respeita os bons, avarento. Agora eu te ensinei. Permanece, tu tem permanecido naquilo que eu te ensinei. Doutrina, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tu tens seguido. Quem está me entendendo, irmão? Pode dar um glória ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que tudo isso aconteça, a palavra de Deus, Paulo diz assim, que a palavra de Cristo habite em vós. Habitar aqui significa faça morada no coração e na mente. Nós temos que ter a palavra de Deus em nosso coração e na nossa mente. A palavra de Deus, ela tem que fazer morada na nossa vida. Quem está me entendendo? Aí eu te pergunto, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que estar de constante lendo a Bíblia. Nós temos que vir para os cultos, todos os cultos, principalmente o culto de ensino, a escola dominical. Temos que ter curiosidade para aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que habitar em nós. Quem está me entendendo? A palavra de Deus, ela tem que ser lida.
ela tem que ser meditada e ela tem que ser estudada. Quem está me entendendo? Antigamente a gente lia, algumas pessoas lia, eu me lembro muito disso. Quem dos ovelhas aqui já, ou melhor, tem até hoje aquele dicionário Almeida, dicionário Almeida, quem tem? Aquele Almeida da Bíblia, revisado e corrigido, dicionário Almeida. Quem lembra desse dicionário? A gente tinha alguma palavra que você não entendia lá no dicionário. Hoje, irmãos, hoje quando eu anuncio a palavra, é como diz o ditado popular, eu dou um Google. O que significa isso? Ele te mostra tudo, da etimologia da palavra, te mostra tudo. A facilidade hoje está na nossa mão. Só você pegar o celular, significa isso aqui. Ele, na hora, se você quiser ler, você vai lá no Google. Se você quiser falar, você vai lá no YouTube. Está lá. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada, ela tem que ser estudada. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Eu tenho 27 anos que eu estudo a palavra de Deus e falo isso sem nenhuma hipocrisia. Deus conhece meu coração. Eu me sinto uma pessoa que não sei, não vou dizer que eu não sei nada, mas que eu não aprendi 10% do que eu preciso aprender. Sempre que você lê a palavra, Deus vai te mostrando algo. Porque você lê a palavra e traz ela para aplicação no dia de hoje. É coisa gloriosa. A palavra de Deus, ela tem que ser assunto de oração. E isso é bíblico. Quem lembra da oração de Josafá? Quando cercaram o herói Josafá, estando na ladeira lá, estão para chegar aqui, um exército muito grande. Ele não encontrou força nele, ele foi orar. Qual foi a oração de Josafá? Senhor, olha, está escrito, Salomão escreveu, o Senhor disse que quando o teu povo tivesse em peleja e clamasse pelo Senhor, o Senhor viria do céu. E tem mais uma, Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, que Abraão é teu amigo, e esse povo é descendente de Abraão. Entra com providência, Senhor. Eu não tenho mais força, mas o Senhor mandou olhar para ti, porque os teus olhos estariam sobre este lugar. Está escrito, e eu estou olhando para o Senhor e dizendo: não tem força em mim, Senhor. Sabe o que é isso? Usar a Bíblia para orar. Sabe qual foi a resposta de Deus? Levantou o profeta Gesiel e falou: olha, já que vocês creram, Deus manda dizer, nesta peleja, ninguém precisa pelejar. Você olhou para mim, Josafá, e disse que confiava em mim, porque estava escrito na minha palavra. Dessa vez, vocês vão andar e louvar antes de começar a guerra, e vão vencer a batalha, porque eu vou entrar com providência. Bíblia. Nós temos que ler, temos que meditar e temos que estudar, irmãos. Davi tinha uma experiência muito grande com Deus. Quando a gente olha o Salmo de número 119, versículo 11, ele diz assim: escondi o quê? Escondi o quê? A tua palavra aonde? Para quê? Senhor, eu aprendi, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É ela que me ensina o que é certo e o que é errado. Amém? Agora, mais glorioso ainda, eu já vou encerrar. Mais glorioso ainda, abre aí. João, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 7. O que é que diz? Se vós estiverdes o quê?
E o que mais? As minhas palavras estiveres em vós. Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. Quem está me entendendo? Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será o quê? Feito. Aí você pode perguntar assim: espera aí, pastor, e se eu pedir uma coisa? Se eu pedir uma coisa que não está dentro da vontade de Deus? Se Deus, Jesus estiver na vida do crente e ele estiver dentro da vida da palavra, ele estiver dentro, a palavra estiver na vida dele, primeira coisa da oração dele é: Senhor, eu preciso disso, daquilo e mais aquilo, mas faz o que é melhor para mim, que seja feito segundo a tua vontade, porque quem lê a palavra sabe que o que tem que permanecer é a vontade dele na minha e na sua vida. Quem acredita nisso pode adorar ele na beleza da sua santidade. Aleluia, amém? Eu já vou terminar. Coloque para mim, 2 Timóteo, já vou terminar. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Isso aqui é Deus falando para mim e para você. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que faça o quê? Que faça o quê? Pregues a palavra de manhã, sim? Sim ou não? À tarde, sim? À noite, sim? Ou só de manhã? Ou só à tarde? Ou só à noite? Ele diz assim: olha, que pregues a palavra, inste em tempo e fora de tempo. Quem está me entendendo, irmãos? Pregue a palavra como verdadeiramente ela é. E ele continua dizendo: corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Sabe o que Paulo estava dizendo? Você conhece, não precisa bater em ninguém não. Não precisa falar. Agora você está vendo, principalmente da sua família, indo para a perdição, chama ele, mostra a Bíblia, diga para ele: não faça isso, Jesus te ama, está escrito aqui, aleluia, estão te dizendo que isso pode, que não tem nada a ver, mas está escrito aqui, ele deixou para nós, é mentira. Pregue em tempo, em fora de tempo, aleluia, exorte, repreenda com todo amor. Sabe por quê? Quando eu prego esta palavra, o Espírito de Deus trabalha na vida de quem está ouvindo. Pregue em tempo e fora de tempo, exorte, repreenda com longanimidade. Eu estou pregando, porque diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscência, ou seja, desejo desenfreado da carne. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Coisa gloriosa é saber para o que Deus nos chamou. Amém? Saber para o que Deus nos chamou. Sofre as aflições. Quem prega a verdade sofre. Eu não estou falando de sair batendo nos outros, não. Estou falando de Bíblia. Quem está me entendendo? É o que Paulo diz para Timóteo: exorta, em tempo e fora de tempo. Exorta, corrige, repreende, com longanimidade.
com paciência. Amém? Amém? Agora, eu vou estar vendo uma pessoa do meu lado, que eu tenho intimidade, e ele vai estar lá dizendo: olha, o homem veio de um ser vivo, uma bactéria saiu lá do meio da água. Não, meu, foi não. Vou te mostrar aqui, foi não. Foi Deus que fez tudo. Foi lá no Jardim do Éden, fez um boneco de barro e soprou nas narinas dele. Acabou. E tem outra, você não está acreditando não? Procura oxigênio aí em outro planeta aí. Descobrir não sei quantos planetas, e se for atrás aí, tem milhões de planetas para descobrir. Agora, oxigênio é só aqui, porque Deus fez o homem que precisa de oxigênio e colocou aqui, acabou. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a cada um de vocês. Que a palavra de Cristo habite na minha e na sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando o pastor Adilson, sua esposa, a irmã Lúcia, todos os irmãos, os obreiros, todo este campo de trabalho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe grandemente. Muito obrigado pela oportunidade. Amém?